bem, pessoal? Como vocês estão? Vamos aqui então começar a nossa primeira aula, né, de filosofia da educação. No vídeo anterior me apresentei um pouco, falei um pouco sobre o que nós podemos esperar a respeito dessa disciplina. E agora, nessa aula de hoje, nós vamos começar exatamente por aqui, pelo o que é filosofia, né? Tá aqui a pergunta e vamos então começar logo pelo começo, pelo mais básico. Filosofia é uma busca pelo conhecimento fundamental da realidade. Ela explora questões sobre a existência, a natureza do mundo, a moral, a política e o próprio ser humano. A filosofia ela é uma área do conhecimento muito basilar para tudo. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais nesse comentário que o slide trouxe para nós, a gente pode simplesmente fazer a análise do termo. É só eu pegar isso daqui, ó, botar uma canetinha um pouco mais grossa aqui. Se eu pegar isso daqui, vermelha, filo, né? Se eu sublinhar aqui, ó, estou pintando aqui porque esse estilo aqui da cor é muito forte, né? Se eu pegar essa palavrinha aqui, a palavra filo, eu vou descobrir o seguinte, que filo significa, vamos botar aqui outra canetinha, riscar para cá, que filo significa uma forma de amor. Vou escrever aqui amor. É uma forma de amor, é uma forma de amizade, é uma forma de afeto, e tantas palavras a gente pode colocar aqui. E Sofia, aí ficou muito mais fácil, vocês já sabem, eu posso grifar aqui também, circular, né? Sofia tem a ver, claro, com o saber, ou com a sabedoria. Então, veja, a filosofia nada mais é do que um amor à sabedoria, que acontece de várias formas. Ela se traduz, essa nossa amizade pela sabedoria, ela se traduz aqui, ó, por uma busca pelo conhecimento. Quanto mais eu busco, quanto mais eu desejo, quanto mais eu vou atrás das coisas, mais eu estou entrando na realidade, mais eu quero conhecer essa realidade, mais amor à sabedoria eu tenho. E como é que nós exploramos a nossa realidade? A realidade é uma palavra que é muito profunda, é muito larga. Nós podemos explorar a nossa realidade investigando a nossa própria existência, a forma como nós nos comportamos, como nós vivemos, como nós entendemos as coisas. A natureza do mundo, inclusive os primeiros pensadores queriam exatamente isso, né? Entender qual é a essência do mundo, qual é o elemento mais básico do mundo. Eles, inclusive, tinham várias ideias. Um dizia que era a água, o outro dizia, não, deve ser o fogo, porque o fogo transforma e o mundo se transforma muito. Queremos entender também a moral com isso, a realidade, ela abrange também a questão da moral ou da ética, é a mesma questão, e a política e o próprio ser humano, né? Então, nós já temos aqui o que é filosofia, e a gente pode avançar um pouquinho mais, vamos tentar descobrir agora um pouco aqui como é que a filosofia é organizada, como é que nós estudamos a filosofia. Temos aqui um breve histórico da filosofia. Na antiguidade, a primeira época é igual à história que nós estudamos na escola. História antiga, história média, Idade Média, perdão, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A filosofia é a mesma coisa. O começo da filosofia, lá no século IV antes de Cristo, é com vários filósofos, muitos filósofos, mas o auge, digamos assim, é com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. O auge da filosofia clássica, o auge da filosofia que é a filosofia antiga. E eles investigavam sobre ética, política, metafísica, né, que é muito interessante. E eles são os principais pensadores antigos sobre a questão da filosofia da educação. Nós temos a Idade Média, que é quando nós juntamos a fé cristã e a racionalidade, e aí nós temos o casamento chamado Fides et Ratio, né? Fé e razão. Queremos entender racionalmente aquilo que acreditamos, esse era o lema da Idade Média. A Idade Moderna ela é a idade em que a filosofia se preocupa com o conhecimento científico do mundo, então é o século que nós temos Galileu, que nós temos Johannes Kepler. É um momento interessante em que a física e a filosofia e a matemática elas estão muito próximas umas das outras. E por fim nós temos a Idade Contemporânea, que é um campo muito vasto. Nós vamos
falar de ética com Sartre, a gente fala de Foucault, de educação, a gente fala de sexualidade. Em suma, nós falamos de sociedade. A idade contemporânea, o mundo que nós vivemos hoje, é um mundo amplamente filosófico. Bem, então, assim se divide a história da filosofia. A gente pode avançar um pouquinho mais e saber um pouquinho aqui quais são as principais áreas da filosofia. As principais áreas da filosofia é a ética, e pela palavra ética nós sabemos que vem de ethos, que significa comportamento. Então nós investigamos na nossa racionalidade, no nosso modo de pensar e de viver, qual é a melhor forma de viver, segundo a razão. A metafísica, que é o discurso do além do físico, além dessa realidade que aparece aos meus olhos. Aqui entra a questão de Deus, a questão da alma, a questão do universo que eu não vejo na metafísica. Meta significa além e física, physis, natureza, além da natureza, tá certo? E a epistemologia, uma grande área da filosofia, que tem muito a ver com filosofia da educação, é a área que se dedica mais especificamente ao estudo da ciência. Como é que nós conhecemos as coisas e qual é o limite da ciência para nós, tá bom? Então nós temos aí essas três principais áreas. Falta uma área que eu não coloquei aqui, mas se vocês a vissem em algum canto não seria surpresa, que é a política. A política, ela é uma das áreas principais da filosofia, com certeza. O filósofo Aristóteles dizia que a política é a mais nobre de todas as artes, porque consiste na arte de amar o próximo, de querer bem ao próximo. De fato, a palavra político, vem de polis, de cidade. O político é aquele que ama a sua cidade. O contrário do político, a pessoa que só pensa em si mesmo, era chamado na Grécia Antiga de idiotes. Então veja, o que é o idiota? O idiota é a pessoa que só pensa em si mesmo. O que é o politikos? É a pessoa que ama. Então, interessante, né? A gente investigar isso para ver e desconstruir, inclusive, certos conceitos que nós temos, que vê a política de modo assim muito negativo. A política não precisa ser vista de modo negativo, ela precisa ser feita do jeito certo. Bem, queridos, avançando um pouquinho mais, estamos já terminando aqui esse slide, nós temos aqui a filosofia também. Isso é interessante, hoje em dia nós olhamos no YouTube, nós olhamos no TikTok, no Instagram, em qualquer rede social, a filosofia ela é transmitida como uma forma de viver. Nós fazemos questionamentos constantes sobre nós mesmos, nós buscamos sabedoria na nossa vida, queremos ter uma vida um pouco mais crítica, um pouco melhor. É um exercício da nossa razão, pensar com calma, pensar com organização mental e, sobretudo, ela é uma reflexão sobre a nossa existência, o que nós estamos fazendo, como nós estamos cuidando das coisas que diz respeito ao nosso dia a dia. E, por fim, não é? Um tópico interessante é esse, da busca pela sabedoria, e aqui eu termino, que seria buscar a sabedoria? Tem várias formas, mas as principais que nós achamos é uma compreensão do mundo que nos rodeia, uma orientação moral, tomar decisões morais que sejam defensáveis, conhecer-se o mais que possível for, e ter uma vivência, uma vida que seja uma vida com significado. A gente sabe que nem sempre as pessoas vivem entendendo aquilo que elas querem, que elas gostam. Às vezes a pessoa faz alguma coisa sem nem refletir direito. Quando nós mergulhamos na filosofia, a gente é picado por essa mosquinha da curiosidade, né? Por esse mosquito da curiosidade, digamos assim, e nós queremos entender o que é que eu faço para ter mais significado nas minhas coisas, porque é bonito você ver alguém que dá significado à sua vida através da sua reflexão, certo? Então, olha, o último slide é esse aqui, né? A filosofia e a análise crítica do conhecimento tem muito a ver com a gente também. A filosofia exige que questionemos nossas crenças, nossos dogmas e nossas verdades, embora muitas pessoas se enganem pensando que estão sendo, estou sendo muito crítica. Às vezes não está. Pensa que está, mas esse é o que a filosofia diz. Olha, a gente tem que ser muito cético com relação a nós mesmos. Se a gente acha que está certo, calma, pisa no freio, se questione, pode ser que não esteja tão correto assim. Uma análise crítica das coisas, quer dizer, com critérios, com estudos, com leituras, e a busca pela verdade. O que é a verdade? A verdade, gente, nada mais é do que ali a adequação daquilo que nós entendemos e vemos com aquilo que nós verificamos na realidade.
É simples, dizia Aristóteles. Aristóteles falava a verdade é a adequação entre o que falamos e o que verificamos depois que falamos. E é exatamente isso. A forma como nós falamos, ela tem que ser refletida. Por quê? Porque ela tem a ver com a realidade. Então eu tenho que deixar coerente uma coisa com a outra. E a filosofia me ajuda a deixar mais e mais coerente a nossa forma de viver. Bem, então esse é o nosso primeiro tema, o que é filosofia, e nos vemos em breve. Tá bom? Abraço a todos e bons estudos.